Olá, tudo bem? Eu me chamo Karina Soares Crisóstomo e me estudo na São Judas Tadeu. Eu estou cursando Letras, licenciatura em Português e Inglês, no período noturno no campus da Moca e já estou no 7º semestre. Esse vídeo e muitos outros de alunos da São Judas são parte de um projeto organizado pela coordenadora de estágio, Cíntia Pichini. O tema de hoje é paradoxo e antítese, duas figuras de linguagem que normalmente são confundidas. As pessoas trocam uma pela outra porque as explicações sobre elas às vezes são meio parecidas e confusas. Então hoje a gente vai entender de uma vez por todas qual que é a diferença entre elas. É isso. Então vamos lá resolver por uma vez por todas essa confusão de antítese e paradoxo, ok? O que normalmente eu vejo as pessoas usando é a mesma palavra, uma mesma palavra nas duas explicações. É claro que elas explicam a diferença entre as duas, mas elas acabam sempre usando uma mesma palavra para as duas, e eu acho que é isso que confunde a galera, que é a palavra oposto. Eles falam antítese são coisas opostas. Aí eles falam paradoxos são ideias opostas. Aí você fica achando que é a mesma coisa. Só que vamos diferenciar mais essas duas para você entender, ok? Aqui um exemplo de antítese, primeiramente. Um exemplo clássico que é muito facinho e muito usado. Certas coisas do Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Aqui está cheio de antítese. Antítese é o quê? Ideias opostas. Sim, vou usar essa palavra, mas só vou usar aqui, tá bom? Só na antítese. Então, antítese são ideias opostas, são coisas opostas, mas que são que coexistem ao mesmo tempo. Vamos entender melhor? Dia e noite são coisas opostas, mas os dois existem? Sim, ok? Antítese não está presa também a essa ideia de ao mesmo tempo. Obviamente, não é dia e ao mesmo tempo é noite. De certa maneira porque enquanto tá dia aqui, no outro lado do mundo é noite, né? Beleza. Mas assim, Não. Então aqui, dia e noite. Enquanto aqui no Brasil está de dia, lá no Japão, no outro lado do hemisfério, está de noite. Certo? As duas coisas coexistem. Dia e noite coexistem. Sim e não. São duas coisas opostas, assim como dia e noite, mas que existem, certo? Eu posso dizer sim para a mesma pergunta que você pode dizer não, né? Você quer um café? Eu falo sim. Um amigo meu que está do meu lado fala não. Isso é possível? Para uma mesma pergunta, pode existir sim e não como resposta. É possível, ok? São coisas, essas coisas aí da música são opostas, mas são possíveis. A própria letra da música, não por acaso, fala sobre isso, né? Que uma coisa não existe sem a outra. Olha que ótima coisa para se pensar da antítese. Não existe o dia se não houvesse a noite, né? Não existe o som se não houver o silêncio. Então você tem que pensar que uma coisa existe paralelamente à outra. Ela existe por causa da outra, de certo modo, ok? Apesar de ser coisas opostas. Isso é muito importante, são coisas opostas. Agora, o paradoxo. Outro exemplo muito clássico, sempre usam, do Camões. Amar é fogo que arde sem se ver. Aí tá um pouco errado, né? Faltou sem si, esse si.
pautou é ferida que dói e não se sente. Então, vamos analisar aqui como que o fogo arde e não se vê. Ele não se vê. Isso não é contraditório? Como que uma coisa está ardendo? Imagina lá, um fogo, uma fogueira ardendo e a gente não consegue ver. Isso faz sentido? Não faz sentido. Isso são coisas que as pessoas explicam, coisas opostas. Sim, é oposto, mas o principal do paradoxo não é que são coisas opostas, é que são coisas contraditórias. Não faz sentido. É impossível. Segundo a lógica racional, assim, fria, denotativa, não é possível isso. Como que o fogo vai estar ardendo e você não vai ver? É contraditório. É ferida que dói e não se sente. Como que dói e não se sente? É contraditório. É impossível. Como que uma ferida vai doer e você não vai sentir? Se tá doendo, você tá sentindo? Então, quando não faz sentido, o paradoxo é algo que não faz sentido, que é contraditório, ok? O ser humano é muito ligado a antíteses, certo? A ideia de coisas opostas, então nós somos sempre... estamos sempre falando de bem e do mal, né? Tem nós e tem o outro, tem os outros. Então, são coisas opostas que coexistem, né? Que a gente acredita, o bem existe, o mal existe. Quer ver como a gente é muito contraditório e por isso a gente é paradoxal? Quem nunca quis dormir e falou, não, agora eu vou dormir. Mas aí a pessoa vai lá, em vez de fechar os olhos, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o celular para ficar vendo coisas por sabe lá Deus quanto tempo. Então, olha a contradição. Você quer ou você não quer o negócio? Porque as suas ações e o seu querer estão contraditórios um com o outro. Você não vai conseguir, é impossível você dormir se você ficar no celular, né? Então, a gente é muito... Dentro de nós existem muitas antíteses e muitos paradoxos, ok? Por isso que eu acho até fácil entender. Aqui é uma arte que chama Relatividade, e aqui o quadro dele traduz bem o que é o paradoxo, né? Aqui ele está um pouco cortado porque eu quis ampliar a imagem para vocês verem melhor. Olha para essa imagem é possível? Não, né? É uma coisa impossível, olha isso, a pessoa parece que está saindo ali bem no meio da imagem, parece que está saindo de um buraco com uma escada, ela tá andando normalmente, como se ela estivesse num lugar plano, só que pra nossa visão ela tá andando na parede. Só que essa parede do nada tem uma porta que nem tá na direção dessa pessoa, essa porta tá em outra direção ali no cômodo onde a pessoa tá sentada, num banquinho. E essa imagem não faz sentido nenhum, né? A relatividade aí é paradoxal, né? É pra mostrar que tem vários caminhos, vários pontos de vista, que o ser humano é contraditório, os caminhos que a gente toma. Dá pra pensar bastante coisa disso, né? Mas a questão é, a imagem é contraditória? A imagem é impossível, ok? Então é um paradoxo. Aqui nós temos a antítese, muito comum no movimento barroco. Quando você olha para essa imagem da Última Ceia, o que está muito chamando a atenção em um ponto assim que você olha de cara é o que te chama a atenção? É a luz, né, que está em volta ali de Jesus, aquela bola de sol ali em volta de Jesus, que também nos remete ao olhar ali para a lâmpada, lâmpada não, porque não existia isso, mas de certa maneira uma lamparina ali com fogo que também tem luz. Mas por que essa luz se destaca tanto nessa imagem do Jesus e da luz que ilumina a sala? Porque a sala é muito escura. Olha quantas sombras tem, olha quanta escuridão tem nessa cena. Então aqui tem a antítese da luz e da escuridão. No mesmo ambiente, na mesma cena em que existe duas luzes tão fortes, existe muita escuridão. Olha quantas sombras, né? Então, a antítese está aí, na arte, nos quadros. Agora vamos ver
ela na música, principalmente, ok? Vê se você consegue descobrir onde que tá a antítese ou o paradoxo dessa frase. Na música Principia, do Emicida, tem: dizem que o amor é amarelo, é certo na incerteza, o amor perdoa o imperdoável. Essa frase é uma antítese, ela tem coisas aí que são opostas, mas que são possíveis de existirem ao mesmo tempo, ou é um paradoxo? Ela tem coisas aí que são contraditórias, que são impossíveis. E aí, o que você acha? Vamos ver a resposta? Na primeira linha, é certo na incerteza. Ele tá falando que o amor é certo na incerteza. É um paradoxo. Por quê? É contraditório. Como que é certo e é incerto ao mesmo tempo? E depois, o amor perdoa o imperdoável. Se é imperdoável, não dá para perdoar, né? Por isso que tem um in ali no começo. Então é contraditório, é impossível perdoar o imperdoável, porque é imperdoável, né? Então é um paradoxo, ok? Outro texto mais pra frente de Principia tem: resgata a dignidade do ser. Ele ainda tá falando do amor. É uma parte que o pastor comenta na música, né? Então, o amor resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Isso é uma antítese ou um paradoxo? O que você acha? Vamos ver? É uma antítese. Tão carnal quanto angelical. Carnal e angelical são coisas opostas, porém, elas são possíveis de acontecer ao mesmo tempo. Tanto é que ele fala que o amor é as duas coisas, né? Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, apesar de elas serem opostas. É possível? Sim. Então, é uma antítese. Aqui, é claro que na questão do paradoxo, a gente está falando que é impossível no campo da lógica, se você pensar de modo racional, completamente racional. Mas o amor, que está sendo o tópico aqui, é uma coisa racional? O amor é irracional, é passional. Então a pessoa, apesar de ser contraditório, apesar de parecer impossível para a lógica, a pessoa, pelo amor, ela pode sim perdoar o que é imperdoável. Não quero, mas preciso tocar pele de homem, avaliar o frio, ver a cor, ver o silêncio, conhecer um novo amigo e nele me derramar, porque é outro amigo. A explosiva descoberta ainda me atordoa, estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Essa daí tem várias palavrinhas que a gente vai classificar ou como antítese ou como paradoxo. Vamos ver a resposta? Ali, ver a cor, ver o silêncio. Tem como ver a cor? Isso é possível? Não, não é possível. É impossível, é contraditório. Então é um paradoxo. Ver o silêncio. Como você vai ver um som, né? A ausência de som. Não tem como ver o silêncio. Então é um paradoxo porque é impossível. Cego e vejo. Como que um cego vê? São coisas, né, completamente contraditórias. Como que a pessoa arranca os olhos, que é o que faz ela ver, e vê, mesmo assim, sem olhos. Cego, né? Então, não faz sentido. É contraditório, é impossível, logo é um paradoxo. Alma minha gentil, que te partistes tão cedo dessa vida, descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Pensa aí, é uma antítese ou um paradoxo? Nesse soneto existem antíteses, né? A pessoa está falando de alguém que morreu, uma alma gentil, né? E essa pessoa morreu, ela partiu tão cedo da vida, descontente, e ela repousa lá,
e eu vivo cá. Lá é um lugar, cá é outro. Lá é no céu, cá é na terra. Então existe ao mesmo tempo o lá, existe o céu e existe o cá, existe a terra. As duas antíteses aí existem, são coisas opostas que existem simultaneamente. De repente do riso fez-se o pranto, de repente da calma fez-se o vento, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente, fez-se de amigo próximo o distante, de repente, não mais que de repente. Então aqui tem antíteses ou tem paradoxos? Tem vários. O que você acha? Vamos ver? Tem antíteses. Então, de repente do riso fez-se o pranto. Riso e pranto são coisas opostas, né? Você está rindo ou você está chorando? São coisas opostas. Mas elas existem ao mesmo tempo. Eu posso estar rindo ao saber uma notícia e alguém pode estar chorando, né? De repente a calma fez-se o vento. Por que que calma é uma antítese do vento? Porque na calmaria, calma, não te lembra calmaria? Na calmaria não tem vento, fica tudo parado. E o vento, ele vem e mexe com as coisas, né? Ele balança as coisas, ele move as coisas. Então, é claro que não é antônimos. Antíteses não são antônimos, ok? São coisas que têm ideias opostas. Então aqui, a calma, né, é oposta, sim, ao vento. E elas existem ao mesmo tempo, né? Aqui, fez-se de triste o que se fez amante. De novo, não é antônimos. Não estamos falando de palavras que são exatamente opostas. Então aqui seria fez-se de triste o que se fez feliz. Não. Tá falando que alguém, que é um amante, né, que é uma pessoa apaixonada, apaixonada é um estado bem oposto do estado de estar triste, né? Estar apaixonado é muito diferente de estar triste, é o oposto. Então, e as duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Sozinho e contente são coisas opostas também. Você pode pensar que sozinho e junto de muita gente são coisas opostas. Não, aqui sozinho e contente também são colocados na ideia do poema como coisas opostas. Você percebe que desde o começo ele está falando de coisas opostas no riso e no pranto. Então tudo a partir daí ele está colocando como coisas opostas. Então sozinho e estar contente são coisas opostas na mente de Vinícius de Moraes. Assim como o amigo próximo e o amigo distante. Fez de amigo próximo o distante. Aí você me diz, mas essas coisas no poema não estão acontecendo ao mesmo tempo. Fez-se do amigo próximo o distante. Então, o amigo que era próximo, que era distante, se tornou próximo. Ou ali, fez-se de triste o que se fez amante. A pessoa é apaixonada, né? E aí ela passou a ser triste. E eu te respondo, foi de repente, não mais que de repente. Olha o nome do soneto, soneto de separação. Ele está falando de antíteses, de coisas opostas que acontecem nas relações. Então o ser humano, num momento ele está rindo e de repente, não mais que de repente, ele está chorando. A mesma pessoa, certo? Ele está usando as antíteses para mostrar a instabilidade, a inconstância das relações e dos sentimentos humanos. E é isso, o vídeo fica por aqui. E não se esqueça, as palavras-chave são antítese, oposto e possível de acontecer ao mesmo tempo. Paradoxo é algo impossível, algo contraditório. Lembre sempre das palavrinhas-chave, ok?
E tchau, tchau, até o próximo vídeo.